Fala concurseiro, aqui Doutor Concursos, eu, professor Arnaldo Vieira, fazendo mais esse vídeo de atualidades para vocês essa semana, em parceria, essa parceria é bem legal com a Doutor Concursos, a gente espera que vocês tenham tido boas oportunidades de estudo com esses vídeos e os demais que vão vir por aí, não percam a nossa sequência, a gente vai sempre, toda semana, trazer material bem atualizado para vocês e sempre começando os vídeos, já pedindo de início, para a gente começar bem, de uma certa forma, se motivando, por favor, ajude-nos nessa jornada. Deem o joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos. Esse feedback está sendo legal, as pessoas têm entrado em comentar dos vídeos, então é bem importante essa relação que a gente vai criando aqui com vocês, alunos, com os futuros concurseiros e com as pessoas que estão aí focadas para passar nos próximos concursos dos anos vindouros, tá legal? Vamos começar então âmbito nacional. E dessa vez eu optei por fazer um caminho diferente, porque o âmbito nacional a gente teve algumas informações semana passada na questão do TSE, do STF, mas eu acho que vamos focar no que eu acredito que vai cair realmente nos concursos. A questão da educação na pandemia e também educação pós-pandemia, né? O que isso quer dizer? Vamos analisar isso como um todo, o contexto geral da coisa. Alguns estados, 8 estados já, estão anunciando a retomada das aulas dos ensinos infantil e médio, fundamental e médio, públicos, para a grande maioria, para os seus estados, para os seus municípios. Na rede particular de vários estados, as aulas já voltaram em alguns sistemas de 50%, 35%, aulas mais reduzidas, enfim, bom, todo o contexto. Mas o que vem a calhar aqui é esse relatório que saiu na semana passada, que foi divulgado pela ONG Todos pela Educação, que assustou. Por quê? Apontou que quase 1.000 municípios do país pioraram no índice de desenvolvimento da educação básica, do IDEB, obtendo uma nota menor nos últimos 2 anos. Ou seja, a educação desses municípios já vinha numa queda. Agora, com a pandemia, então, nem se fala. E o IDEB é importante para colocar o Brasil, principalmente os dados de educação do Brasil, em equivalência, pelo menos, com outros países. Não é que, na verdade, toda a estrutura educacional brasileira tenha que ser repensada. Na verdade, nós estamos em uma competição internacional que vai atrair investimentos e que vai nos colocar, de uma certa forma, num grau mais de competitividade com países que estão na mesma faixa econômica e que provavelmente vão receber recursos, recebem recursos internacionais, investimentos, etc. Bom, o documento também propõe orientações para as próximas gestões. E aí que está. Nós estamos no ano eleitoral. Os próximos prefeitos vão pegar uma situação um pouco mais difícil. Porque, ok, nós não tivemos aula presencial nesse ano, mas a educação não pode parar. E as estruturas todas que estavam sendo disponibilizadas para os alunos foram colocadas em xeque, justamente por conta da falha dessas gestões políticas. Uma delas preponderante foi na questão da informatização da educação. Ou seja, comprovou-se então que as crianças que por algum acaso tinham algum tipo de já conteúdo destinado à distância pela internet, o sistema falhou. Por quê? Muitas dessas crianças estão em situação de risco, são de extrema pobreza, não possuem acesso à internet, não possuem acesso às ferramentas virtuais, não têm acesso a um telefone ou a um computador ou um notebook que consiga acessar esses conteúdos. Enfim, a pandemia mostrou uma disparidade muito grande entre os níveis educacionais do Brasil. O Conselho Nacional de Educação, também por sua vez, na semana passada, aprovou uma validação desse ensino remoto até dezembro de 2021. Ou seja, a gente esticou, o CNE esticou o prazo para faculdades públicas, comunitárias e particulares esticarem os seus sistemas educacionais de forma remota até o final do ano que vem. Porque não se sabe realmente, não se tem ainda um panorama de forma a tal a nós programarmos. Não, realmente, agora nós podemos retomar as aulas, as faculdades, por exemplo, de forma homogênea. Como há a previsão de uma vacinação, de que as vacinas comecem a chegar de acesso ao público no início de 2021, alguém ainda mais otimista pode falar que é no começo de 2000, que é já em dezembro de 2020 ainda, portanto,
há uma questão do planejamento. Planejamento educacional nas faculdades, planejamento das escolas, enfim. Todo um contexto que faz com que a gente comece a questionar exatamente a falha como um todo na educação do território nacional. E mais, o texto do CNE torna possível que esses estados e os municípios optem pela fusão dos anos, ou seja, como se você tivesse um ano misturado com o outro e, de uma maneira ou de outra, o que já passou, então, serviu como uma espécie de base teórica virtual, e aí as aulas presenciais seriam a utilização, o complemento dessas aulas que foram dadas esse ano. Essa decisão ainda vai passar pelo Conselho, vai passar ainda pela uma homologação do MEC. Tem uma questão do terceiro colegial, dos alunos que estão terminando o terceiro ano, que isso já estaria fora, porque essas crianças, esses adolescentes já estariam mais focados na inserção no mercado de trabalho, enfim. Bom, o que é interessante para você também, concurseiro, prestar atenção. Vários especialistas em educação estão apontando sugestões que podem ser adotadas pelo MEC. E 5 dessas sugestões eu quero citar para vocês agora, porque podem automaticamente gerar uma discussão um pouco mais profunda nessa questão de educação que nós consideramos ser bem mais atual agora nesse cenário. Primeira situação, da aprovação para todos os estudantes em todas as redes. Do mesmo jeito que isso ajudaria, também teria crítica, porque você faz aquela comparação. E os alunos que se esforçaram, que fizeram aulas virtuais, mesmo no sistema público, teriam eles menos valor que os alunos que não aproveitaram nada ou que abandonaram o ensino escolar como um todo? A segunda possibilidade, a segunda alternativa, permitir a reprovação apenas nas escolas particulares. Por quê? Porque as escolas particulares tiveram estrutura, até por conta da desigualdade social nesse momento, de manter os contratos educacionais e manter o ritmo educacional das crianças, até por conta do oferecimento da tecnologia. Então, se essa criança não for bem avaliada, ela não teria motivo para ser aprovada sumariamente. Terceiro, cancelar o ano letivo. Cancelar esse ano letivo de modo a reprovar e dar uma oportunidade para que esse ano seja refeito em 2021. A criança que estava no sexto período, ela faz o sexto período do ano que vem. E aí, automaticamente, há a outra corrente psicopedagógica que diz que não, que isso geraria um impacto emocional por conta da reprovação. Já os defensores da teoria dizem que, veja, é um ano perdido de qualquer forma. Então essa criança não vai conseguir assimilar nenhum tipo de conhecimento esse ano e vai ser enviada para uma outra série onde ela vai ser testada com outros conhecimentos que ela já não teve. Olha os problemas que vão se avolumar e que é importante você saber. Quarta, juntar então os anos letivos de 2020 e 2021, pensando numa aprovação somente bienal, ou seja, a junção, como se a sexta série durasse esses 2 anos, como que a quinta série do ensino médio, então ela fosse fundida entre 20 e 21. E a última alternativa seria avaliar cada caso individualmente de cada aluno, fazendo avaliações e testando esses alunos em todos os níveis educacionais. Veja, eu quis trazer esse assunto justamente nessa semana em que se discutiu isso na semana passada de forma mais efusiva, porque essa é a típica pauta que cai em redação, que cai num questionário, cai num conhecimento geral de atualidades, perguntando para que você analise como que foi então, quais que foram as alternativas educacionais que foram apresentadas pelos governos diante da pandemia. É muito importante você conhecer esses detalhes, tá ok? E saber como que isso se deu. É um ano de todo perdido no campo da educação? Vários psicopedagogos dizem que sim, outros dizem que não. Falam que há essa compensação. No ensino particular é diferente, para o ensino superior é mais complexo ainda, enfim. Toda uma situação que tem que ser observada e analisada por você. Tá legal? Vamos para o âmbito internacional e eu já deixei uma dica para vocês no vídeo da semana passada. Prêmio Nobel, os prêmios Nobel que saíram nessa semana. Foi o grande destaque internacional, se a gente pode falar, porque foram dadas premiações até na segunda-feira que eu estou gravando. Então eu vou rapidamente pensar aqui, começar com o prêmio de medicina, que foi o que eu falei, que os pesquisadores meu inglês é péssimo, desculpem por favor, se eu não conseguir fazer as pronúncias, tá? Harvey Alter, Michael Hilton e Charles Rice pela descoberta do vírus da hepatite C, aquele estudo que começou, que na verdade concluiu-se em 89 e que conseguiu levar
o conhecimento de uma nova forma de vírus, de uma nova prática de vírus da hepatite. Não se sabia exatamente, tinha hepatite A, B, mas não se sabia que alguns doentes não tinham as características das duas doenças. E a hepatite C, que hoje afeta quase 400 mil pessoas só no Brasil, é uma doença terrível, que ela é longa, ela pode gerar câncer de fígado, enfim. Na física, Roger Penrose, Reinhard Genzel e a Andrea Ghez pela descoberta dos buracos negros. Nós não podemos esquecer que o ano passado nós conseguimos, 2019, a primeira fotografia, a primeira prova fotográfica da existência de um buraco negro. Foi um estudo de vários anos, milhões de dólares investidos para eles conseguirem fazer em escala todos os telescópios em terra, né? E ainda com alguma participação de alguma pesquisa internacional, alguma pesquisa espacial através do Hubble e outros telescópios, para conseguir registrar, fotografar a imagem do que seria aquela formação redonda, circular, vermelha, que é o buraco negro. Então eles ganharam o prêmio de física. No prêmio de química foi uma novidade e uma coisa, inclusive, inovadora. Pela primeira vez, duas mulheres vão dividir o prêmio de química, né? A Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, pelo desenvolvimento do CRISPR. O método de edição, tem um errinho ali no CRISPR, eu coloquei uma letra 1, mas não tem. É o método de edição do genoma. Veja, a metodologia CRISPR faz com que você consiga editar o genoma humano através da inclusão de outros genomas, de outros elementos do DNA. É uma tecnologia que desenvolveu muito a indústria farmacêutica e que pode ajudar no futuro, inclusive, a desenvolvimento de órgãos humanos através de ferramentas de análise e de desenvolvimento biológico com as próprias células do indivíduo, através das células-tronco. Na literatura, a Louise Gluck, que é uma poetisa nova-iorquina, ela não tem livros publicados no Brasil, então no Brasil ela não é muito conhecida, mas nos Estados Unidos, na Europa, sim, porque a linguagem dela é uma linguagem muito moderna, é uma linguagem muito, muito contemporânea, e ela cria um cenário através do seu texto, abordando temas como depressão, família, solidão, temas muito atuais. Ela recebe o prêmio da literatura de uma maneira até muito simbólica, também pela conquista das mulheres. Hoje, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 12, nós temos o prêmio de economia que saiu hoje, né? Para Paul Milgrom e o Robert Wilson, que são dois professores, amigos inclusive, que fazem um trabalho enorme já de pesquisa sobre leilões. Eles analisam como o comportamento humano é diante da economia para criar uma espécie de regra geral dos leilões e que ninguém consiga sair perdendo dos leilões. Eles analisaram várias técnicas, inclusive uma das técnicas que eles desenvolveram é utilizada inclusive para os governos nas licitações públicas das redes de tecnologia, inclusive atualmente nas regras nos Estados Unidos utilizaram os estudos deles para fazer o leilão das redes de tecnologia de 5G. E o Prêmio Nobel da Paz, que é um dos mais esperados. Eu até discuti recentemente aqui num dos outros vídeos, o Donald Trump tinha sido indicado para esse prêmio, enfim. Mas o Nobel da Paz de 2020 vai para o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que este sim merece todo o reconhecimento global, toda e qualquer forma de agradecimento e de união por conta dessa verdadeira máquina, vamos dizer assim, de geração de alimentos e de salvamento de pessoas e países que estão à beira de colapso. A ONU encaminha esse programa, esses técnicos que vão arrecadando os alimentos para países onde estão acontecendo conflitos. E agora, com o Covid, muitos alimentos foram arrecadados pela ONU e foram doados, foram destinados a comunidades onde você não tinha o menor tipo de acesso. Veja, é uma ação muito bonita, muito simbólica, já de muitos anos, que vem trazendo para algumas comunidades mundiais um mínimo de esperança e um mínimo de fonte alimentícia. É um projeto incrível, furou mais ou menos a bolsa de apostas que dava, mas atende 87 milhões de pessoas em 83 países, 52% são crianças que recebem os alimentos doados pela ONU. É um projeto realmente
assim, engrandecedor, que merece realmente esse reconhecimento e já não é de hoje, certo? Caminhando mais ou menos para o fim, tivemos um susto no final da semana com a Coreia do Norte fazendo mais uma demonstração de força militar. Fizeram uma parada na comemoração de 75 anos do partido do Partido Único, né? Partido lá da Coreia do Norte. E o Kim Jong-un já nas entrevistas, inclusive agradece a toda a comunidade militar, porque eles não tiveram nenhum único caso de Covid-19 em todo o território nacional. Ele deveu isso aos militares, que realmente fecharam as fronteiras, não entrou ninguém. Se não entra ninguém no país contaminado, você não vai ter uma contaminação espontânea, certo? Mas o que mais assustou foi exatamente a demonstração que ele fez em praça pública, desfilando com um míssil considerado por vários analistas agora um dos maiores mísseis intercontinentais já criados. Essa demonstração de força, a Coreia até 2017 estava fazendo testes, né? Mas depois de 2017, com algumas intervenções, inclusive dos Estados Unidos, fez uma espécie de pausa nos seus testes militares. Conseguiram até fazer um lançamento no Japão, que ultrapassou o território e foi atingir o Japão. Essa demonstração desse armamento que foi feita essa simbologia toda que eles usam, eles fazem isso de forma muito ostensiva, teria capacidade de atingir distâncias muito maiores, atingir, por exemplo, os Estados Unidos. É bem verdade que as negociações entre americanos e coreanos, o Trump e o Kim Jong-il, na verdade, eles estão paradas faz 2 anos, né? Mas que parece que surtiu algum tipo de efeito negativo. Ele volta novamente a fazer alguma demonstração para aparecer, o que levanta a desconfiança da ONU de que é tudo meramente ficcional e que ele continua sim fazendo testes, fazendo investimento nisso, dizendo que ele declara isso nas entrevistas e para a imprensa, vamos colocar assim, norte-coreana, que é somente para a defesa, que ele nunca vai colocar a mão, vai lançar a mão desses equipamentos, desses armamentos, se ele não for atacado primeiro. Não se sabe bem quais são os projetos, mas as cenas e as imagens que são divulgadas em todo o território, em todo o planeta, sempre surtem algum tipo de efeito. E na semana passada reacendeu a atenção para a Coreia do Norte, estava meio escanteada nos últimos tempos. Vamos continuar observando o que vem daquela região. Bom, por enquanto é só, por essa semana só. A gente já agradece desde já você ter assistido até aqui. Você deixa, por favor, ajude a gente, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha os vídeos. Muito legal, muito importante para nós essa participação de vocês. Tá legal? A gente se vê semana que vem. Acompanhe os canais. Um grande abraço. Até lá.